Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para falar um pouco para vocês do Evangelho, dessas lições do Cristo, que até hoje a gente tem lutado para poder seguir, para poder aprender, para usar um pouco de tudo aquilo que Ele nos deixou, esse legado maravilhoso de amor, de esperança, né? Eu peço aos Espíritos amigos que me inspirem nessa noite, para que eu possa transmitir para vocês todas as coisas que eu pensei, que são coisas assim tão consoladoras em torno da doutrina. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês que estão nos seus lares e abençoar os meus amigos queridos, Rui e José, que estão aqui comigo nesse mini estúdio. Que Jesus nos abençoe então. O capítulo sobre o qual eu vou falar é o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, o item 21 e 22, que se referem a perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, e o item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Vou comentar um pouco esse começo da leitura do Evangelho, que é relevante. Todos nós devemos ir na fonte, ver o que está escrito, o que o Espírito da Verdade disse para nós, como que o Kardec codificou isso. E depois eu vou entrar em umas outras considerações a respeito do assunto. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão da prematuridade, né? O que é uma morte prematura? O que é uma morte que chega antes do tempo? E toda vez que a gente usa uma palavra, a gente muitas vezes tem que pensar em relação ao quê? Prematuro em relação ao quê? Qual é o nível de comparação que eu estou tendo? E aí eu pensei em trazer brevemente as considerações sobre as concepções sobre a morte. Porque essas concepções elas foram mudando muito no decorrer de toda a história da humanidade. Começando lá na pré-história, onde a morte era uma questão desconhecida, mas embora ela não houvesse compreensão nenhuma por parte do homem, as ossadas mais antigas já encontradas, todas elas possuíam algum tipo de ritual perto daquele ser que faleceu, perto daquele morto, demonstrando que embora aqueles seres que ficaram vivos, aqueles homens, não compreendessem, no seu íntimo, foi despertando duas questões. De alguma maneira, aquele ser vai sobreviver. Isso não era uma coisa pensada e raciocinada, era muito mais um sentimento. E a outra questão é, ao se deparar com um cadáver ou com alguém que morreu em batalha ou por alguma morte natural, é ver a sua própria finitude ali exposta, né, na natureza. Então, trabalhar com a morte tinha essa questão, primeiramente do desconhecido. Quando a gente vai avançando um pouquinho na história humana, a gente vai para o conhecimento filosófico, religioso, onde a morte vai adquirindo outros contornos. Dentro da filosofia, uma questão de pensar sobre a morte, de refletir, de fazer com que a morte seja uma luz para o nosso viver. Como eu vivo sabendo que vou morrer? Os contornos religiosos já foram um pouco mais diferentes. Dentro da religião, a morte foi usada muito para controlar as pessoas através do medo. A morte estava ligada à punição. Se nós formos lembrar da primeira história contada metaforicamente na Bíblia, de Adão e Eva, eles foram punidos com o quê? Pelo seu pecado. Eles foram punidos com a finitude das suas vidas, que eles eram imortais. Mas ao serem expulsos do paraíso, então, eles foram punidos, se tornando seres mortais. Então, a gente ainda carrega muito essa questão de punição ainda, de desmerecimento e até de fracasso hoje, que eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas nesse momento, se a gente pegar a história um pouco mais antiga, a morte ela era muito familiar para nós. As pessoas morriam em casa, com seus parentes ali em volta do leito do moribundo, se falava sobre aquilo, as crianças estavam ao entorno, porque a morte era muito comum. As pessoas morriam muito jovens. Naquela época não se falava em morte prematura, porque muitas crianças morriam no nascimento.
Se não acontecia isso no nascimento, grande parte das crianças elas morriam depois das doenças desse período ainda que eles eram bebês e depois na primeira infância. Existe até algumas tradições em que a mãe não cuidava da criança. Ela dava para que as funcionárias olhassem, para que outra pessoa olhasse, para que elas não se apegassem às crianças, porque era muito comum esse desligamento. Os jovens em batalhas, em virtude das pestes, da fome, então a morte ela era muito mais próxima, né, das pessoas. Era vista com um pouco mais de naturalidade. Então houve um momento em que era desconhecido, houve um momento em que aquilo era natural e depois a morte começou a ser manipulado o conceito da morte. É essa concepção para que a pessoa tenha medo, para que ela faça o que alguma minoria está determinando, né? Mas isso entra em várias outras questões aí de controle, de manipulação do povo e tudo. Hoje a gente tem um momento assim, a ciência evoluiu muito. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais. Meu pai tem 94 anos, ele está um coco de saudável, né? Mas, por conta dessa evolução dentro da ciência, aceitar a morte se tornou uma coisa muito difícil. Veja que muitos médicos, muitos anestesistas, muitas pessoas que trabalham nesse universo que é da doença, da cura, do ser, né, que adoece, a morte é vista quase como um fracasso pessoal. Mesmo dentro da psicologia, um psicólogo que vai trabalhar a questão do suicídio, por exemplo, a gente muitas vezes não olha para os próprios limites. Porque acima de mim, do meu trabalho, existe uma força mais muito poderosa que está acima de tudo isso. Primeiro tem o trabalho da equipe médica, da psicologia e tudo, só que mais forte que isso está a pessoa, o desejo dela, mas acima disso está o que a gente chama de Deus, e o que a gente chama de causa e efeito, né? Então as concepções elas mudaram em torno da morte, assim como elas mudaram em torno da fé, né? A fé do desconhecido primeiro, depois ter medo daqueles fenômenos que aconteciam, e depois ter que fazer alguma coisa para agradar aquela divindade desconhecida. E hoje um certo distanciamento das religiões, que a gente vê um certo descrédito em função dessa parte religiosa, né? E aí, no começo do capítulo, sobre as perdas de pessoas amadas e as mortes prematuras, existe um questionamento, assim, que a gente pode se deparar quando está de frente à morte de uma pessoa mais jovem, que para nós hoje não tem nada de normal a morte. A gente ainda está caminhando para compreender que a morte, ela é um processo que faz parte inevitável da vida. Mas a gente ainda tem aquele susto ainda diante da morte ainda. A gente ainda está se acostumando a entender, a realmente exercitar a nossa fé de que a vida continua, né? Então, quando a gente vai pensar na justiça, mas que justiça divina é essa que leva uma criança em tenra idade, que leva um jovem que tem toda uma vida pela frente, a gente se questiona, né? Só que esse questionamento, gente, a gente tenta medir a justiça divina pela nossa medida. Olha como a gente consegue apequenar tanto os atributos de Deus. Quando a gente pensa na bondade do Pai, a gente já confunde com justiça, com estou sendo castigada porque Deus vai me punir, porque a gente não consegue usar uma medida comum, uma medida que não seja a minha medida. Então, muitas vezes alguém fala assim, tal pessoa, vamos pegar, por exemplo, um exemplo de casamento. Das pessoas, uma das partes reclama, porque ele não me respeita, porque ele não me ama. Aí muitas vezes eu falo para a pessoa, pergunte para o seu parceiro, pergunte para a sua parceira o que é respeito na concepção dela. Porque muitas vezes o que a pessoa está fazendo é respeito, é amor, mas não é o amor que eu quero. Não é o respeito que eu desejo. E aí vem aquele sentimento de frustração, de incompreensão, de que o amor não está presente ali naquele lar. A mesma coisa, filhos com pais.
o pai e a mãe têm uma expectativa com relação aos filhos e os filhos estão em outro momento, eles estão achando que eles respeitam daquela maneira e ajustar os conceitos entre corações, gente, é um trabalho para uma vida. Se nós não conseguimos entender os diferentes conceitos, meu e do meu marido, por exemplo, meu para o meu pai, para minha mãe, meu para os meus filhos, para os meus amigos de trabalho, para as pessoas que me atendem na rua, se eu não consigo nem enxergar uma concepção igual minha e do meu próximo que está ali dentro do meu lar, como eu quero julgar a justiça de Deus? Como a gente pode ser tão arrogante, né? Acho que é um pouco de arrogância também, não sei. Ou talvez mais ignorância da nossa parte, querer entender por que Deus faz o que faz, né? Então, esse questionamento, inclusive, se fosse um homem de bem teria morrido, a gente está realmente questionando, mas por que Deus leva as pessoas que são boas tão jovens e deixa outras pessoas? Inclusive, esse pensamento é traduzido num ditado muito famoso, que é: vaso ruim não quebra. Quer dizer, vaso ruim vai longe, dura. Mas a gente tem dois pensamentos sobre isso. O primeiro pensamento é de que a pessoa que cumpriu a sua tarefa, ela está liberta. Ela não precisa mais de aprender aquilo que ela já aprendeu. Esse é o primeiro aspecto da questão. O segundo aspecto da questão é quantas pessoas generosas, boas, exemplares estão vivendo muito. Que é um contraponto a esse pensamento. Ou será que as pessoas boas que estão ficando mais velhas, nós não consideramos a velhice, nós não respeitamos o idoso, a gente não valoriza a sua história, a sua experiência, então a gente fica com esse conceito de que as pessoas boas morrem cedo. É um questionamento que eu quero fazer para mim e para todo mundo que está ouvindo, né? De que quanto tempo Chico ficou sobre a Terra, deixando aí o seu legado, o seu ensinamento, né? Quantos papas viveram muitos, quantos heróis e heroínas anônimos estão aí, perto de nós, vivendo muito tempo, talvez a gente não esteja valorizando, ou talvez a gente não consiga enxergar nas pessoas mais velhas aquilo que elas podem nos oferecer, aquilo que a gente pode aprender com elas. Isso é um aprendizado muito importante que nós temos que trabalhar. Trabalhar a valorização da velhice, a história do idoso, o exemplo que eles podem nos dar, o que a gente pode ensinar com eles, e também sobre as questões da morte, né? Que é o que eu quero falar. E para entrar mais, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu queria contar uma história contada muito, uma história oriental, de uma mãe que encontra o seu filhinho pequeno morto. E ela, ao se deparar com aquela cena, é a dor, é o desespero, né? De uma mãe que se encontra com o seu filho. Naquele desespero, ela pega o seu filhinho e ela sai gritando: alguém me ajuda, alguém me ajuda. Quem pode vir me acudir? Eu não aceito isso. Um misto de dor, de revolta, de negação que aquilo aconteceu. Quando alguém naquele desespero fala para ela: tem um mestre no alto da montanha, ele é muito sábio. Procura esse mestre que ele vai te ajudar. E ela sobe com seu filhinho então nos braços e na busca dela, ela encontra então esse mestre. E o mestre fala para ela: sim, eu posso te ajudar. Eu posso ajudar a sua dor, eu posso ajudar o seu filho. Mas eu preciso de uma coisa muito simples. Eu preciso que você encontre uma semente de mostarda. Aí ela fala: nossa, vou percorrer o mundo e o fundo até achar essa semente de mostarda para te trazer. Aí ele fala: tem um detalhe. Essa semente de mostarda tem que vir de uma casa onde a morte nunca tenha passado. Aí ela já acha um pouco mais difícil, mas ela, com o coração cheio de esperança, deixa o seu filhinho e desce a montanha para procurar na aldeia
uma casa que pudesse servi-lo com aquela semente. E ela começa então a bater nas casas e escutar as histórias. Aí uma pessoa fala para ela, eu tenho muitas sementes de mostarda, mas aqui, nossa, a morte já passou tantas vezes. Teve o meu pai, teve um primo, teve uma irmã. E ela escuta a história e bate na outra casa. E na outra casa uma pessoa fala para ela, nossa, se fosse ontem eu poderia te ajudar, mas ontem eu enterrei alguém. Aí ela bate na outra casa e a outra casa vai contar para ela as suas histórias. E enquanto ela está batendo de porta em porta, ela vai entendendo, ela vai percebendo que não existia uma casa que não tivesse sido visitada pela morte. Quando ela acaba de visitar toda a vila, ela já não precisava de ir em outra cidade, porque ela já tinha entendido. Ela volta, sobe a montanha, e quando ela fala com o mestre, ela fala, eu já entendi, mestre, a morte visita todo mundo e eu não consegui ver. Eu só consegui ver a minha dor. E agora então eu sou capaz de enterrar o meu filho. E é uma história, sim, maravilhosa, que vai trazer alguns pontos para nós, que eu queria pensar com vocês, que é a história do luto. Então, nessa história, assim, que eu peguei para a gente analisar, o que é o luto? O luto em si é quando a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que só tem a dor. O sofrimento do enlutado, dependendo do tipo do luto, ainda mais esse tipo de luto de mãe, de pai, de alguém que é muito próximo, de um filho, por exemplo, uma filha que não se casou para cuidar dos pais e fica sem eles. É assim, é uma coisa, a morte, ele iguala todas as situações, mas não todas as dores. Cada um vai sentir a dor de acordo com a sua maturidade, de acordo com a sua própria concepção do que é a vida, do que é a morte, do que é Deus, do que é a justiça. Mas o luto, ele é quando a dor é maior do que tudo. A saudade, a lembrança, tudo existe junto, mas o que grita na alma do enlutado é a dor, é a ausência. Todos os lugares que o enlutado olha, tem aquela ausência. Tem aquela cadeira, tem a roupa que a pessoa usava, tem a comida que ela comia, tem a história que ela gostava, a música, tudo remete àquela pessoa que não está mais lá, né? Mas nessa história, a dor foi a primeira coisa que veio para aquela mãe. O desespero e a revolta. O que ela fez na sua dor? Ela começou a gritar e pedir ajuda. Quem me ajuda? Alguém me ajuda. Esse é o primeiro passo do trabalho do luto, que é a gente buscar ajuda. E ajuda, gente, Deus é tão maravilhoso que nós temos ajuda no conselho de um amigo, através de um sonho, de uma música, através do centro que a gente frequenta, da oração que a gente faz. Através, se a gente precisa de um medicamento, o medicamento também é de Deus. Ele equilibra os nossos hormônios para que a gente possa funcionar e pensar melhor. A psicologia. Então, nós temos vários lugares para recorrer e vários degraus. Quanto mais grave o luto, maior é o grupo que eu preciso de envolver para me ajudar. Porque eu preciso tratar minha mente, meu corpo, meu espírito. É a tríade que a gente tem que cuidar sempre, né? Então a mãe, o que ela faz na história? Ela vai procurar ajuda. E ela faz o que Jesus nos falou. Bate e se abrirá, bate que se abrirá para você. Busca que você vai encontrar aquilo que você vai encontrar. Então a mãe faz esse primeiro movimento. No desespero, ela não fica parada olhando para aquele filho, para aquele cadáver apodrecendo. Não, ela pega o filho e fala, não, eu preciso de uma ajuda. Ainda que ela estivesse procurando uma ajuda de um jeito, ela queria que o filho dela revivesse. A loucura e o desespero foram tantos que ela não percebeu o absurdo daquela busca dela. Mas ela saiu em busca de quê? De ajuda.
ela se colocou em movimento, ela subiu a montanha e ela foi buscar quem? Um mestre capaz de ajudá-la, né? Como a gente faz quando a gente procura na prece o amparo dos amigos espirituais, o amparo de Jesus, que nos falou, né? Vós que estáis aflitos, né? É para procurar o seu conforto, o seu carinho, o seu amparo, a sua força. Então, quando ela vai e procura um mestre nessa busca que ela faz, o que o mestre fala para ela? Bom, você buscou ajuda? Vou te dar a ajuda que você precisa. A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar. Trabalhar para resolver a sua dor, a sua despedida e a questão do encaminhamento do seu filho. Ele não fala isso de maneira verbal, mas ele fala, desce e vai procurar a semente de mostarda de uma casa que nunca tenha sido visitada pela morte. Esse é o trabalho do luto. O trabalho do luto é a gente se reintegrar na vida sem aquela pessoa. Então, são 3 aspectos. A gente pode pegar vários tipos de trabalho com luto, mas eu escolhi um que eu acho que tem mais a ver com a história e que tem mais a ver com o evangelho que a gente está estudando. A gente trabalha eu com o mundo, eu comigo mesmo e eu com aquele que morreu, com aquele que desencarnou. Então, qual que é o meu trabalho eu com o mundo? Dentro do trabalho de eu com o mundo, as questões práticas, por exemplo. De repente, você teve a morte de uma pessoa amada que fazia tudo para você. Já aconteceu de eu atender uma pessoa, por exemplo, não sabia o que é um extrato no banco, não sabia o que era um saldo, porque a pessoa fazia tudo. Aí a pessoa tem que se reintegrar no mundo com as coisas práticas. Como é que eu vou viver, como é que eu vou comer, como é que paga as contas, como é que eu me relaciono com as pessoas. E aí a gente chega naquela pergunta assim, ó, cadê eu no mundo? Quem eu sou no mundo sem aquela pessoa? Eu tinha uma vida? Ou a minha vida toda era em torno daquela pessoa e sem ela eu vou ter que descobrir a minha própria vida? Essa redescoberta, quanto mais afastado a gente está do mundo e mais focado a gente estava só na pessoa, maior é o trabalho do enlutado, maior é o sofrimento, mas maior será a vitória também, né, gente? Então, quando eu vou para esse meu trabalho no mundo, é esse trabalho de amor ao próximo, de encontrar um lugar onde eu também faça sentido para as pessoas e as pessoas façam sentido para mim, né? O segundo aspecto sou eu comigo mesmo. Quem eu sou, não dentro das relações, dentro das coisas. Quem eu sou comigo mesmo sem aquela pessoa? Aí vem uma pergunta que é, quem eu era antes de conhecer essa pessoa ou antes dessa pessoa nascer? Quem eu era sem ela? Como seria uma vida sem ela futura, né? Como que são os meus pensamentos, os meus desejos sem essa pessoa que não está mais ali para fazer esse trabalho comigo, né? Esse recomeço. E o terceiro trabalho é o trabalho eu com aquele que desencarnou. Ou como a gente fala fora do espiritismo ou no atendimento fraterno, eu com o falecido ou eu com o morto. Como que é a minha relação com ele, né? E aí a gente entra então no trabalho que esse mestre falou para essa mãe, vai visitar cada casa. O que ele falou para ela? Ele quis dizer assim para ela, se conecta com o mundo, com as pessoas, que as pessoas vão te ajudar a se reconectar com você mesma. As pessoas serão a ponte entre o que você espera do mundo e como você está se relacionando como você mesma. Essa é uma lição de muita conexão. Porque quando ela sai da própria dor e vai ao outro, ela começa a entender que ela tem um papel, que ela tem um futuro, que ela tem uma vida, que as pessoas já superaram coisas como ela, coisas piores que as dela, coisas mais fáceis que as dela. Ela foi entendendo uma multiplicidade de situações
que a dela era uma a mais naquele todo contexto, né, de lidar com a morte. Mas essa conexão dela, gente, é o trabalho da nossa vida. Porque aí, olha como que é maravilhoso. A conexão, então, a conexão com os outros é a gente entender que a gente não está sozinho na nossa dor. Não tem nada assim, gente, uma coisa avassaladora que a pessoa sofre é ela pensar que ninguém compreende a dor dela. É ela pensar que ela está sozinha. E ela se sentir totalmente desamparada e incapaz. Muitas vezes, tanto no atendimento fraterno quanto nos consultórios, a gente recebe pessoas que falam assim para nós: como eu vou viver sem essa pessoa? Ela era tudo para mim. Ela fazia tudo na minha vida, eu não sei viver sem ela. E quando a gente começa a questionar quem era essa pessoa no mundo, quem era essa pessoa perante ela mesma, o próprio enlutado, ele descobre que não, sabe que era eu que fazia tudo? Sabe que era eu que resolvia tudo? Nossa, eu não tinha percebido que eu sou capaz. Eu não tinha percebido que eu sou uma pessoa independente, separada da outra pessoa. Porque a dor e o sofrimento podem confundir muito a gente. Pode colocar em xeque quem nós somos. Pode colocar em xeque que Deus é esse. Quanto mais desconectado a gente tiver das pessoas e de Deus, maior vai ser a nossa dor e mais distorcido vai ser o nosso olhar para a vida e para a situação da morte que visitou o nosso lar ou que veio trazer uma mensagem para o nosso coração. Quanto maior eu tento essa conexão, quanto mais eu descubro que mesmo na dor eu sou capaz de fazer alguma coisa, que eu ainda continuo sendo uma pessoa, pode estar faltando um pedaço do meu coração, mas o meu coração continua batendo. Ele está pulsando, o meu coração ainda está pedindo a vida. E eu tenho que lidar com a culpa, às vezes, de ser feliz de novo enquanto aquela pessoa não está mais ali, né? Essa lição de conexão que esse mestre nos deixou, eu acho assim, quando a gente, então, vai ouvir as pessoas, o trabalho de grupo, lá no Vicente de Paulo, por exemplo, a gente tem o passe 2. Estar em grupo falando na nossa dor, gente, promove um alívio no coração das pessoas, porque elas percebem que elas não estão sozinhas. Que elas podem compartilhar da sua dor, que ela vai diminuir. Que ela pode ajudar outras pessoas, que ajudar a curar é curar-se. Essa conexão com os outros, gente, é aquilo que Jesus falou, amar ao próximo. Ainda vou voltar a amar ao próximo ainda. A outra conexão que foi proposto por esse mestre, quando ela foi ouvindo as pessoas, nossa, eu já perdi tantas pessoas na minha casa, se não fosse Deus para me carregar no colo. Ela foi entendendo que aquilo que é divino pode nos sustentar. E aqui eu vou abrir uma parte para colocar um pouco da história muito breve da minha irmã, Silvana, que ela teve 2 filhos, ela teve 3 filhos, uma ainda está aqui tocando o seu legado, tocando apoiar, mais um bebê de 5 meses e depois uma menina de 1 ano e 6 meses, esses 2 bebês, eles partiram muito pequenininhos ainda, né? Naquela coisinha da descoberta, de aprender a falar. Então, esse trabalho dela de elaborar o seu luto, uma das coisas que ajudou, além de ajudar as pessoas através do apoiar, ela escreveu uma carta que se chama Um Momento de Amor para os Meus Filhos. Eu vou ler um trecho dessa carta. Essa carta ela foi postada no jornal A Nova Era e no final o Rui e o Zé vão fazer a gentileza de colocar para que vocês possam ler na íntegra, né? Quem se interessar. E eu vou ler só 3 trechos pequenos da carta. Então ela vai contar como as crianças chegaram, como elas eram diferentes entre si, como elas partiram, né? E em algum momento ela escreve assim: já não caminhavas mais ao meu lado,
mas me carregavas em teus braços, porque nem sequer uma prece conseguia pronunciar. Vai ter que parar. Peraí. Então a minha irmã deixou uma carta. Ela elaborou o seu luto através do trabalho em favor das pessoas, fazendo a própria terapia, né, espiritualmente e também na área da psicologia, e também escrevendo. Escrever foi uma forma que ela teve de elaborar, e é uma forma muito bonita que muitas pessoas podem usar. Inclusive quando a gente faz, às vezes precisa de escrever, a gente tem vontade de falar com aquele ser que partiu e a gente não sente condições de conversar com ele como alguém que acredita na vida após a morte. Escrever cartas é uma boa ideia, né? Aquele filme Beleza Oculta, que é um filme maravilhoso, ele vai escrever cartas para a morte, para o tempo e para o amor. Ele vai elaborando o luto dele através das cartas que ele escreve. Então a Silvana escreveu essa carta, que vai ser colocada no ar pelo Rui e pelo José, né? E eu vou ler aqui alguns trechinhos aqui bem curtos da carta, que ela fala assim, que ela já não caminhava, ela era carregada nos braços porque ela não conseguia nem orar mais, né? E ela vai falando do consolo que ela sentia de saber que o amor dela continuava e que o amor dela não foi em vão, né? E por último ela fala assim, eu queria dizer a essas outras mães que tu não nos abandonas e que por mais difícil que seja, que não o abandonem. Quer dizer, que as mães não abandonem Deus, porque o seu consolo aumenta à medida que nos permitimos a sua presença em nossa vida, aceitando com fé e amor os desígnios divinos, que é: faça-se a sua vontade e não a minha. Então olha que bonita, ela escreve que quando mais ela se abria para a presença de Deus, mais ele foi podendo fazer o seu trabalho na vida dela. E essa conexão com o divino não precisa necessariamente passar por uma religião. Porque quando a gente reconhece que existe alguma coisa que transcende toda essa vida, toda essa experiência material, a gente reconhece que tem alguma coisa divina e imortal em nós. E olha que maravilhoso. Quando a gente percebe que tem algo divino e maravilhoso em nós, nós percebemos que aquele ser que partiu, ele só mudou de endereço, porque ele também transcende, o amor dele também continua, porque ele também tem essa chama que é divina dentro dele. Então é assim, muito maravilhoso quando a gente vai elaborando a fé e vai fazendo esse trabalho de construção daquilo que a gente acredita, através do raciocínio e através da emoção. A fé, gente, ela é construída aqui, questionando, é a fé raciocinada. Conforme a gente vai raciocinando e vai se questionando, aquilo vai fazendo tanto sentido no nosso coração, que o nosso coração também vai participando daquilo. E aí vira aquela fé autêntica, aquela fé robusta, aquela fé que não vai ser um ventinho que vai derrubar, e nem vai ser uma tempestade. Porque quando a tempestade vier, a gente vai entender que é preciso esperar a tempestade passar. Então, o trabalho que eu estava falando do luto é a conexão com os outros, com o divino, e uma das coisas é qual é o lugar que aquela pessoa desencarnada vai ocupar na minha vida. E é uma coisa interessante, né? Como uma pessoa vai ocupar um espaço se ela não está mais ali? E aí é que é a grande transformação. Quando eu encontro essa coisa do que é divino e quando a minha fé realmente consegue fazer uma ligação com aquele que partiu,
aquilo que era só ausência, aquela cadeira vazia, aquela comida que ele gostava, aquela música que ele gostava, ao invés de todo lugar que eu olho ter ausência, começa a se tornar presença. E aí deixa de ser tão prematuro aquilo que eu pensei e tão doloroso aquilo que eu estava sentindo, aonde só havia dor, vai chegando a saudade, vai chegando a gratidão, outras coisas vão tomando aquele espaço. Porque o mais complicado e o mais grave do luto é quando a pessoa não consegue se conectar com as outras pessoas e com o mundo. Porque a ausência, ela é tão forte e a dor, ela é tão grande para aquela pessoa que, às vezes, vamos pegar uma festa muito difícil para um recém-enlutado. Festa de Natal. Chega na festa, ou qualquer outra, o primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, o primeiro aniversário de falecimento, o aniversário daquela pessoa. É claro, gente, que ninguém tem coração de ferro, mas a gente vai dando outros espaços. Se no primeiro Natal você olhou e só viu, cadê ele? Cadê a taça dele? Cadê o sorriso dele? Cadê o abraço dele? Enquanto a gente está perdido na ausência, a gente não consegue se conectar com as pessoas que estão ali. Porque aquele que partiu, ele deixou um espaço, mas e quem está ali? E uma coisa que é muito dolorosa do enlutado é que ele não deixa o amor continuar circulando. Porque a pessoa não está ali, mas o amor o difícil é o amor represado, gente. É aquele amor que a gente tem para dividir, a gente falar, nossa, mas aquela pessoa não está mais aqui para eu amar. Mas e as outras pessoas que estão aqui para serem amadas? Então você está lá naquele momento que está cheio de pessoas e você está vendo que aquela pessoa não está, que aquela pessoa não está. Se você consegue se concentrar no seu presente e focar naquele momento, você vai focar em quem está lá e não quem não está lá. E aí você vai ser capaz de receber o abraço de quem está lá. E você conseguir dar o seu abraço. Porque aí o amor, gente, o amor flui. A amizade flui. A saudade está lá. A ausência está lá. Mas a dor não é maior que tudo. Conforme a gente vai fazendo esse contato, a gente vai tendo um encontro verdadeiro. Por exemplo, aquela mulher, enquanto ela perguntava àquela mãe da nossa história, tem uma semente aqui a morte nunca passou? E alguém falava para ela, não, vem cá que eu vou te contar a minha história. O que ela fazia? Ela não ficava pensando no filho dela que estava lá com o mestre. Ela se conectava com a dor daquela pessoa. E aí, ela poderia oferecer uma palavra de conforto. Ela poderia oferecer, às vezes, o que eu posso aprender com essa pessoa? Como ela superou? Tudo isso é aprendizado. Que aconteceu aonde? Na troca. Aconteceu aonde? Nesse amor. E aí entra a frase, ame ao próximo como a ti mesmo. E a gente está falando de muito próximo. Como a gente está falando de amar ao próximo, aquele próximo que partiu, mas aquele que ficou. No caso dessas mães que perdem os seus filhos, que são casos bastante profundos a sua dor, quantas mães se esquecem dos filhos que ficaram? Né? Muitas vezes o pai falece e a gente esquece que a mãe está aqui ainda precisando de nós. Tem um irmão, mas você não tem mais irmão, era só aquele irmão, mas quantos irmãos estão aí esperando o teu abraço, a sua palavra? Então, gente, o trabalho do luto e a grande cura do luto é permitir que o amor continue fluindo, apesar da dor. E aí, num lugar que só tinha dor e sofrimento, que é aquele primeiro momento, ele vai cedendo espaço para que a dor conviva com a solidariedade, com a fraternidade, vai brotando a esperança, a gente vai conseguindo pensar no futuro. Porque a gente está fazendo o quê? Está buscando, está batendo, como Jesus falou.
está procurando os braços do Mestre, seja do Mestre Jesus, seja dos seus amigos, seja das pessoas que você ama, e você está permitindo que esse trabalho seja feito, né? E aí, então, a gente vai conseguindo encontrar naquela cadeira vazia outras histórias. Não só a história da cadeira vazia, mas, nossa, um dia ele sentou ali, ele fez tal coisa. Nossa, eu lembro que um dia a gente estava comendo tal comida, essa música representava isso. E aí vai modificando os sentimentos, mas a gente precisa de fazer o trabalho da fé. Cadê aquela pessoa? É muito desesperador pensar que aquela pessoa partiu para sempre. Então nós que temos o consolo da doutrina, nós que sabemos que a vida continua, nós precisamos permitir que a vida continue. Porque tem um ditado muito bonito que fala assim, Jesus, ele não veio para salvar a gente. Ele veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. E pensar sobre a morte, gente, é isso. É o trabalho da vida. É o trabalho de como eu estou vivendo. Por isso que quando ele fala no Evangelho assim, gente, ele tem uma frase que ele fala, regozijai-vos. Ele não está falando, ó, teve um acidente, morreu alguém, sai pulando de alegria. Ele está falando, faz o trabalho do luto que você vai encontrar por que é que essa morte ocorreu. Aliás, mais do que o porquê. O porquê a gente não vai encontrar. Mas a gente vai encontrar o para quê. Para que eu estou nessa prova? Qual é o meu sentido aqui da minha vida? Porque o nosso trabalho da nossa vida é o nosso trabalho de evolução. É o nosso trabalho de fazer a diferença. E será que fazer a diferença não é fazer sentido? Não é ajudar as pessoas a fazerem sentido? Não é encontrar alguém além de mim pelo qual viver? Não é encontrar um trabalho pelo qual vale a pena acordar? Então, o trabalho da vida é saber que um dia eu vou morrer, que as pessoas à minha volta, né? Meu pai fala muito assim, filha, eu já estou fazendo hora extra. Eu falo, pai, a gente não sabe. Eu posso ir muito antes que o senhor. Qualquer um de nós pode ir. Porque os desígnios de Deus não são para ser questionados. A pessoa morreu porque ela era boa, porque ele não era boa. Se a gente cuidasse mais da gente, de fazer alguma diferença na nossa vida, a gente ia estar muito mais conectado. Se a gente conseguisse falar mais da morte sem medo, de verdade, se a gente conseguisse pensar, e se eu morresse amanhã, como que seria? Não com nostalgia, não com medo, não de uma forma macabra, de uma forma realista, mas de um assunto que precisa ser dito, porque os enlutados sempre falam, eu nunca pensei que ele ia morrer primeiro do que eu. Aí, o susto e a dor. Então, o regozijo que ele está falando aqui é esse encontro. Muitas vezes a gente fala, mas como que Deus levou essa pessoa que era tão maravilhosa, que era tão boa? Beleza. Quantos dias você agradeceu a Deus? Deus, que bom que hoje essa pessoa está comigo. Deus, que bom que hoje ele amanheceu comigo. A cada dia a gente não agradece, não. Mas quando vai embora, a gente quer cobrar de Deus. Então, é diferente, é o trabalho assim, da gente... Quando a gente chega nessa parte do regozijai-vos, é a parte, Deus, eu sou tão grata por ter vivido esse tempo com essa pessoa. Tanta coisa que ela me ensinou, como eu amava ela de uma maneira tão especial, como esse amor ainda está vivo dentro de mim. Esse é o trabalho de regozijar-se. Oh, palavra difícil. É o trabalho de aprender, é o trabalho de agradecer, é o trabalho de viver de novo sem aquela pessoa presente do meu lado, porque aquela pessoa já está presente dentro de mim. O luto final é a dor que era maior do que tudo, ela continua, a saudade, mas já existe vida, já existe esperança. Jesus falou para nós, né? A vida e vida em abundância. A vida em abundância em qualquer circunstância, né? Que ele coloca para nós, né? É a gente pensar, quando a gente às vezes fica em dúvida, cadê a pessoa? A gente pensar, são tantas as moradas do meu pai. Que morada que ele pode estar, mas ele está conectado com o meu coração, né? Se o meu reino, Jesus falou, meu reino não é deste mundo,
Então tem um mundo onde a gente vai se encontrar e onde essas provas de despedida, de dor, de doença não serão mais necessárias, né? E um outro livro que eu gostaria de sugerir para todos é esse livro, Vencendo a Morte. Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz, que também foi uma mãe que perdeu 2 filhos. Nessa vida, ela fala perdeu 2 filhos, mas na verdade 2 filhos desencarnaram, um muito pequenininho, fez parte até da história do filme das Mães de Chico, a história dela é uma das histórias. E depois uma filha mais velha, desencarna também, jovem ainda, e ela então tem que lidar com a dor da morte. É interessante porque a capa do livro é uma flor assim, murcha, assim, acabada, assim, sabe? E ela vai contando as experiências dela com o Chico, com tudo. E um pouco antes do 2º aniversário, do Dia das Mães dela, né? Do Dia das Mães, do 2º aniversário após a morte, o desencarne da filha dela, ela recebe uma mensagem que a filha, então, escreve para ela e para o pai dela, né? Que é uma homenagem. Com esta poesia, eu quero me despedir e quero dizer para você que está lidando, às vezes, com a dor da morte, que conhece alguém que está lidando com isso, para que você permita que o amor continue fluindo, para que você não represe com a sua dor. A dor, ela está ali naquele primeiro momento, mas como a mãe, a gente vai entendendo, vai conectando, vai percebendo que a natureza nossa uma flor nasceu, ela vai murchar neste mundo. Uma criança que nasceu, ela em algum momento ela vai se tornar adulta ou ela não vai se tornar adulta. Mas a morte está ali, né? Ela é aquela presença constante nos nossos dias. A gente não pensa nela, mas a qualquer momento ela pode vir visitar os nossos lares, né? E que a gente possa recebê-la com aprendizado, com a sua mensagem de que a vida continua, não só do outro lado, mas para quem ficou, a vida continua aqui. E o amor, ele precisa continuar sendo ofertado. Nessa poesia, ela vai comparar a família dela com uma roseira. E ela vai contar, então, um pouco da história e eu vou ler algumas estrofes. Chama A Rosa Não Morre, né? Da sementeira que germina, cresce a plantação viçosa. A arte se ilumina no botão de uma rosa. Qual projeto pequenino da rosa em plena flor, surge o espinho espetadinho com o compromisso da dor. Cresceram 3 hastes novas, cheias de pleno vigor, mas sobreveio a grande prova no canteiro do nosso amor. E a roseira da nossa mãe e o sol amigo do pai se assustaram com a poda do seu primeiro botão. Tão tenro foi-se infantil, mas o seu perfume ficou, qual lembrete varonil da luta que passou. Rosa que a rosa não morre, amor que amor sempre fica, coração que ama recorre, a fé que amplifica. O tempo curou as chagas e a roseira prosseguiu, esqueceu as mágoas buscando o céu de anil, mas atingiu-nos de novo o raio do sofrimento, chamegando o nosso povo em doloroso sofrimento. Muitos gritaram é a morte, a cortar-nos a jovem rosa, outros clamaram a má sorte da roseira valorosa. Foi-se a beleza da flor, podem dizer alguns amigos, mas eu clamo com valor que eu habito outros abrigos. Se a jovem rosa se desfez, no tempo da despedida, o seu perfume se refez na glória de uma nova vida. Que todos sejam abençoados imensamente nessa noite e até o próximo encontro. Obrigada.